Olá, dando continuidade aos nossos estudos, né? Vamos ver o que é que nós temos para hoje. A palavra é reivindicar. Que palavra meio complicada, né? Tem até uma figurinha da pessoa coçando a cabeça. Que palavra é essa? É uma palavra que significa algo que nós fazemos sempre. Eu duvido que alguém sinta-se injustiçado e não saiba falar, né? Não saiba reclamar sobre sua injustiça. O problema está em de que jeito eu falo, como é que eu falo, né? Então esse aí é o grande barato da gente ter cuidado com relação a isso. Então a reivindicar é a ação de reclamar ou exigir aquilo que se tem por direito ou que acredita ter. Então, reclamar e exigir não corresponde à briga. É isso que a gente tem que saber. Porque tem gente que quando sabe que está com a razão, faz um estardalhaço, como vocês dizem, faz um barraco. Não é isso. É reclamar com palavras ponderadas e é exigir também com palavras ponderadas. Então, vamos falar sobre isso. Então, quais são os textos em que nós podemos fazer reivindicações? Abaixo assinado. Cuidado, que tem muita gente que diz, vou fazer uma baixa assinada. Não é assim. É um abaixo assinado. É um documento que as pessoas assinam abaixo. Então, é um documento, né? Pode ser uma carta aberta. Essa carta aberta pode ser uma carta dirigida a toda a população. Pode ser um manifesto. E pode ser uma carta de reclamação ou solicitação. A carta aberta vai depender de a que público ela se interessa. É para a comunidade de um bairro? Pode ser para todos da cidade? Pode ser para uma comunidade escolar? Enfim, vai depender do motivo, certo? O que é que esses textos todos têm em comum? Todos eles são textos reivindicatórios, né? E são textos escritos por pessoas que fazem uma reclamação ou uma reivindicação. Nesse caso, eles também são textos argumentativos. Foi isso que eu falei, o grande barato de como é que você vai reclamar. Você tem um argumento ou você só sabe fazer zoada, blá, 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 gritar, gritar, gritar. Eis aí a questão, né? Então, a gente precisa saber reclamar, mas com aquelas palavras bem certinhas e mostrar ao outro por que é que nós estamos com a razão. Então, escrevemos esses textos quando nós queremos mostrar formalmente uma mobilização que nós estamos querendo fazer sobre algo, né? Um problema que é relevante para nós e para os outros. Né? Então, eles podem assumir diferentes formatos. Né? Com o advento da internet, a gente pode mandar por e-mail. Pode ser feito um manifesto virtual também, né? Pode ser feito. Hoje todo mundo publica muitos textos e tal, então pode fazer um suporte muito bom. E eles são textos tanto públicos quanto privados. Se é numa empresa, vai ser privado, porque só vai interessar aquela empresa, né? Mas se é a comunidade inteira, é um texto público. Então a diferença entre esses textos é quem vai ser o interlocutor. Para quem eu vou mandar? Então, se por um lado os textos reivindicatórios privados são escritos para que uma pessoa tenha ciência, só uma pessoa tenha ciência do que está acontecendo, o texto público é para todo mundo. Então, fica aberto aí para todo mundo, né? E é uma busca de uma solução para um problema que estejam vivendo. Então, os interlocutores do abaixo-assinado pode ser uma instituição ou pessoa.
Pode ser para um diretor de uma fábrica, pode ser para uma pessoa só, não é? E uma carta ou e-mail já é mais também privado, porque vai ter um destinatário mais específico. Só muda isso, tá certo? E também muda o que a pessoa está querendo. E agora nós vamos falar de um outro assunto. Folclore. Estamos na semana do folclore, né? Nós vamos ver um assunto que vai nos dar norte para a produção textual. Então, aí nós temos esses personagens que são elementos do nosso folclore, né? Então, vamos entender aqui que folclore são as manifestações da cultura popular, cultura de todo mundo, né? Ela mostra a identidade social de um povo, mostra do que é que o povo gosta, o que é que se faz naquele lugar. E pode ser manifestado tanto em grupo quanto individual, né? O importante é que ele seja transmitido de geração a geração. E as manifestações são sempre canções, brincadeiras, artesanato, música, tudo que faz parte da cultura de um povo é criado assim, não tem um valor, não tem um conhecimento científico. Foi todo mundo que criou, todo mundo foi fazendo, um fez, outro fez, e ali virou a cultura daquele povo. Semelhante ao que acontece com o artesanato de Caruaru, com o artesanato da comunidade do Barro Branco aqui em Belo Jardim, as festas tradicionais daqui, né? A banda de pífano, os bacamarteiros. Então, tudo isso é a cultura de um povo. Eles têm um tempo que se apresentam, tem um tempo que passa ensaiando, produzindo. Então, isso aí vira a cultura daquele povo e a gente entende como folclore. E nós precisamos, né, conservar, preservar toda essa cultura, porque senão não vamos ter história. Acabou a nossa história. Nós não tivemos que preservar tudo isso. Então, a grande luta é resgatar o folclore. As pessoas não têm mais tempo, né? É só assim, ó, na internet, no celular, tal, procurando outras coisas. Então, nossa cultura está mais voltada para a cultura de outros povos. Então, a gente precisa valorizar mais o que é nosso. E o que é que se inclui no folclore? Aquelas histórias que o povo conta, os contos, os mitos, as lendas, costumes tradicionais, né? As festas populares, algumas comidas, vamos ver mais as músicas que se canta. Quem foi que ensinou você a cantar aquelas músicas de roda como as crianças brincavam? Quem foi? As superstições também, né? Ver o gato preto, a coruja, quando vai entrar num lugar, bota o pé direito à frente, tem que ter cuidado com isso, com aquilo, não passar por baixo de escada, essas coisas, né? E a linguagem popular, a própria linguagem popular, os dialetos falados, né? O nosso oxente, os jargões, são aquelas frases feitas, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que sempre se associa a alguma coisa que nós fazemos, né? A mãe, quando vê você numa companhia que ela não se agrada, ela diz: olha, essa companhia vai lhe levar para o mau caminho. Me diga com quem anda, que eu te direi quem és. Certo? Tire seu cavalinho da chuva, que eu não vou comprar o seu celular esse mês. Então, tire o cavalo da chuva. São ditos populares que a gente nem sabe de onde surgiu, mas a gente repete todo o tempo. Então, nós entendemos por folclore todas essas manifestações culturais das quais nós fazemos parte, né? Nós somos parte dela. Quem é que nunca comeu uma canjica, uma pamonha, feijoada? Tudo isso faz parte do folclore, né, da nossa cultura. Então, nós vamos agora praticar o que nós aprendemos, tá? Prestando atenção ao que nós vamos fazer.
Não tem como você aprender a gramática sozinha e não produzir texto. Nós aprendemos a ler, escrever, né, as concordâncias, ponto, pontuação, acentuação, tudo isso para quê? Para colocar em prática. Então, nós vamos colocar isso em prática. Veja, como eu falei, devido ao uso da internet, né, as pessoas se distraem muito na internet e por isso as pessoas estão mudando suas práticas de vida. Já não se vê mais os adultos contando histórias para as crianças, sentados na calçada, contando os causos que aconteciam, né? As crianças brincando de roda, de cantar ciranda, cirandinha, o pau no gato, né? Não tem mais isso. Não tem mais criança brincando de esconde-esconde, né? A gente não vê mais, não é tão comum, não é? Quando de se ver essas ocorrências. Então, muitas atividades que representavam o costume do povo, que representavam o folclore, estão deixando de ser praticadas pelas pessoas, né? Ficando no esquecimento. Então, certamente, muitos de vocês vão dizer, que é isso que a professora está dizendo? Que brincadeira é essa que eu nunca vi? Né? A brincadeira de jogar a pedra para cima e pegar as pedras e tal. Que brincadeira é essa que eu nunca vi? Certamente, porque a cultura está ficando esquecida, nós estamos substituindo por outra. Então, o grande fato aí é voltar, resgatar essa nossa cultura. Então, o que é que você vai fazer? Sabendo a importância de manter viva a memória cultural do povo, produza um abaixo-assinado que poderia ser enviado ao presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, reivindicando a valorização da cultura nas escolas em todas as regiões do Brasil, para que esse patrimônio não caia no esquecimento do povo. O que é que você vai fazer? Você vai fazer um documento, né, pedindo a ele que torne obrigatório nas escolas o resgate da cultura do povo de cada região. Então, vamos ver como é isso. Eu coloquei um modelo, por esse modelo você vai fazendo o seu. Excelentíssimo senhor doutor, excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, tem fulano de tal aí. No caso desse que eu coloquei, é prefeito da cidade. Jair Bolsonaro não é prefeito, presidente do Brasil. Cidade, ele está em Brasília, né? UF é a unidade da federação, né? Onde é que ele está? É UF, unidade da federação. É São Paulo? É Pernambuco? Não. DF, Brasília, é o Distrito Federal. Então, como é que começa? Veja aí, os abaixo assinados, que são as pessoas que vão assinar, residentes. Aí você vai colocar na cidade de Belo Jardim, porque você não está falando de baixo, você está falando para o Brasil, né? Respeitosamente, vem a presença de Vossa Excelência solicitar suas dignas providências, no sentido de quê? Né? Você vai colocar, e você vai colocar também o que seria de importância para manter a cultura do Brasil, a cultura das regiões, e as pessoas terem como mostrar às futuras gerações. No fim, confiando na atenção, é uma despedida, né? Confiando na atenção e responsabilidade que tem Vossa Senhoria, né? Vossa Excelência, subscrevem-se. Isso aí pode ser copiado do mesmo jeito, não tem problema. Aí, cidade, Belo Jardim, a data, o mês e o ano. Nome completo, responsáveis. Então, teria aí que você coletar as assinaturas, no caso, se fosse realmente mandar. Nós estamos tratando aqui só de uma produção textual para a gente entender como é. Porque quando as pessoas estão insatisfeitas com as situações, o que eu vejo muito é dizer, faço uma baixa assinada. Eu faço a baixa assinada. Não é, vamos falar direito, vamos falar com respeito pela outra pessoa,
né, mostrando as nossas razões, mas sem, nesse caso, esculhambar a criatura que vai receber, tá certo? Você pode não ter a maior simpatia por ela, mas o respeito obrigatoriamente temos que ter. Então, por esse texto, você vai produzindo o seu. Gente, não tem como a gente colocar em prática o que aprendemos da gramática se não produzirmos texto, né? Não adianta mandar você copiar um texto porque não vai ter função nenhuma, você não vai ter criatividade. Copiar não vai dizer que você foi criativo. Por isso eu mostro um exemplo de um texto e você faz outro, porque aí você está realmente mostrando o que sabe, o que tem dúvida. No caso das dúvidas, pergunta ao professor, conversa com seu professor, que você vai conseguir fazer direitinho. Então, no dia que você se sentir injustiçado ou coisa assim, vai fazer uma cartinha para uma pessoa responsável, para fazer um abaixo assinado e você vai entender que termos usar nesse documento. E nós temos também a carta de reclamação, né, e solicitação. Também são textos reivindicatórios, né? Vamos ver aí um exemplo. O remetente. Quem é o remetente? É quem manda a carta. João da Silva, o endereço dele, tudo direitinho. Quem é o destinatário? É quem vai receber a carta. Tem aí a loja Zoom Limitada, tal, Rua do Equívoco, Campinas do Sul, né? 20 de agosto de 2020. Tem que ter o assunto. Qual é o assunto da carta? Notebook entregue com defeito. Você já diz o que foi que aconteceu. Então, excelentíssimo ou excelentíssimos senhor, senhores. Você não sabe quantas pessoas representam essa empresa. Então, você vai dizer, escrever sua carta, novamente, com parágrafos, uma linguagem formal, né? Linguagem formal não é uma linguagem do dicionário, não, mas é uma linguagem sem vícios, abreviações, né? Toda organizada. A linguagem pode ser simples. Veja, no último dia 5 de agosto, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua do Equívoco, número 2, a fim de comprar um notebook. Veja que esse a fim está separado, com desejo, né, de comprar um notebook. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. Veja que ele não está esculhambando, ele está dizendo todas as razões dele. No dia 10, me entregaram o aparelho encomendado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, percebi que não funcionava. Diante desse fato, né, o aparelho não funcionar, recusei o notebook e solicitei que me fosse enviado outro exemplar perfeito. Entretanto, até a presente data, continuo à espera, quer dizer que não entregaram. Ele está reclamando. O que quebrou, o que veio quebrado e ainda a demora na entrega, né? O atraso na resolução do problema vem causando vários prejuízos ao meu cotidiano, pois sou estudante e preciso assistir às aulas online, como vocês, né? Por esse motivo, peço que outro aparelho de mesma marca e modelo seja entregue sem falta dentro de 8 dias úteis. O que são 8 dias úteis? São os dias sem contar sábado e domingo. Então, você contou a sexta, foi o primeiro dia útil. Aí, sexta. Qual é o segundo dia útil? Na segunda-feira, porque não conto sábado nem domingo. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, João da Silva. Ele tem uma despedida, né? Tem um vocativo, ele tratou por senhores e ele se despede. Sem mais, não tem mais nada para falar, João da Silva. Então, gente, quando a gente tem razão e usa o argumento certo, é mais possível da gente ganhar a causa.
O ruim é quando sai falando mal, fica esbravejando, falando isso, besteira, que não vai resolver o problema. Observe, né? Foi simples a carta, mas dentro de todo um padrão de respeito à pessoa, né? Embora que ele não esteja muito satisfeito, porque aí é demais. Comprou, estava errado, demorou a entrega, tudo isso. Mas mesmo assim, a gente não pode perder a nossa razão. Então, mais um texto que vocês podem aprender quando quiserem reivindicar alguma coisa que não está legal, vamos reivindicar, mas vamos reivindicar de maneira correta. Então, praticando o que aprendeu, produza uma carta de reclamação e solicitação, né? Porque você reclama e faz a solicitação, pede o que você quer. Então, há uma padaria. Você vai criar o nome de uma padaria aí, tem o nome de uma padaria, referente a um serviço pelo qual você pagou, bolo, pães, salgados, etc. E por algum motivo não correspondeu às suas expectativas. Então você pode dizer que o salgado estava com um formato desagradável, estava com um cheiro ruim, estragado, o bolo você tinha pedido de chocolate e ele veio de baunilha. Enfim, você vai reclamar. E o que é que você vai solicitar? Você vai solicitar, por exemplo, que eles reconsiderem o pedido e mandem os alimentos novos para você. Ou então você vai exigir o seu reembolso do valor que você pagou. Você pagou, então você exige que eles devolvam o seu dinheiro. É muito simples, você pega a carta anterior, observa os tratamentos, vai adequando à nova situação, que é uma carta de reclamação para uma padaria. Então você pode dizer que era um bolo de aniversário e era azul e o bolo veio rosa, e por isso você ficou insatisfeito e diante dessa situação você exige a devolução do dinheiro ou então você exige que seja feito outro bolo dentro do padrão que você solicitou. Vai depender de você. Se eu disser como você deve fazer exatamente, quebra a sua criatividade. Então, seja criativo, faça seus textos, envie para os professores, porque qual é a importância desses textos? Eles estão na nossa vida. Todo o tempo eles estão na nossa vida. Então, muita gente faz abaixo-assinado, muita gente faz carta de reclamação, e aí a gente está aprendendo como fazer da maneira certa. Mas só se aprende a fazer fazendo, nesse caso vocês vão fazer. Então, eu espero ter contribuído nessa aula para o aprimoramento da linguagem, da escrita, da produção, da criatividade e vamos aguardar nosso próximo encontro, tá? Então, vamos trabalhar, vamos produzir para podermos garantir que estamos aprendendo. Até a próxima, fiquem com Deus.